Eclesiastes 11, do verso 1 ao verso número 6. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou e por todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós esta manhã. E nós temos o desejo em nosso coração de ouvir a Tua voz nesse lugar. Por isso não viemos aqui para ouvir doutrinas de homens, nem filosofias desse mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, aquela que transforma, aquela que é alimento para nós, Senhor, aquela que nos sustenta e direciona a nossa vida. Fala conosco, eu te peço, te pedimos em oração, e eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Clamo pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela unção do Teu Espírito, para que ela, estando sobre mim, eu possa ministrar a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Que barreiras sejam quebradas, distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos nisso? É a palavra de Deus. Toda ela é inspirada por Deus. E ela, como palavra de Deus, traz para nós direcionamentos, ordens, conselhos, direções para a nossa vida, para que o nosso comportamento seja mudado pela palavra. A palavra de Deus não é apenas para que a gente tenha conhecimento teórico, teológico sobre ela, mas para que ela produza em nós uma transformação. Na verdade, esta é uma característica da palavra de Deus. Nós podemos ler livros de filosofias, temos até algum pensamento ou outro esclarecido, ou transformado, mudado, mas quem transforma de fato a natureza do homem é a palavra do Criador. Ela realmente tem o poder de ser transformadora. Nós podemos ler um livro, nos emocionar, podemos ler uma história, termos conhecimento, tudo isso é possível com qualquer literatura, mas a Bíblia muda vidas. A Bíblia muda o ser humano. Ela produz a conversão, ela produz a transformação. E quando Deus fala alguma coisa, não fala à toa. Fala exatamente para que isto produza o que Ele deseja. A transformação do ser humano. Nesse texto aqui que nós lemos, há alguns conselhos de Deus para nós aqui. É um princípio de sabedoria. Eclesiastes é também um livro de sabedoria, escrito pelo sábio, mais sábio, chamado Salomão, e nos deixa registrado aqui nessa palavra um conselho para viver melhor, um conselho para que a nossa vida seja transformada. Às vezes nós resistimos aos conselhos, porque até no mundo existe um ditado que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, não é? Isso é um conselho bastante materialista, não é, irmãos? Só que na Bíblia isso não se cumpre, porque todos os conselhos bíblicos são muito bons e todos eles são gratuitos. Estão disponíveis para nós. São excelentes, valem muito, mas não custam nada. Estão aí de forma gratuita para todos nós. Então não é essa visão materialista que nós vemos por aí. E o nosso Deus, por amor, Ele nos dá sempre coisas boas. Sempre deixa para nós coisas preciosas. Preciosa também é a sua palavra, trazendo para nós todo o entendimento necessário para que haja uma transformação na nossa vida. Agora,
vamos obedecer a sua palavra, vamos seguir os seus conselhos, aí depende a nossa vida, o nosso futuro, como vamos viver. Da decisão que Deus nos deu de forma livre de obedecer ou desobedecer, de seguir a bênção ou seguir a maldição, de andar pelo caminho de Deus ou de escolher o meu próprio caminho. Essa decisão Deus deu a nós. Também no livro de sabedoria, chamado Provérbios, capítulo número 12, no versículo número 15, o mesmo Salomão diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio, o que ele faz? Dá ouvidos a quê? A conselhos. Às vezes nós achamos que estamos num bom caminho, às vezes pensamos que o nosso caminho é sempre bom, sempre reto, estamos fazendo a coisa certa. Só que o que Deus nos diz pela palavra é que este não é um bom comportamento, porque o caminho da sabedoria é dar ouvidos a conselhos bons. É entender quando alguém sabe mais do que nós, quando alguém tem mais experiência do que a gente e nos passa algo e nós aprendemos com isso. O orgulho faz com que a gente não queira aprender. E isso é a pior coisa, é a pior ignorância, não é? Como dizem que o pior cego é aquele que não quer ver, talvez o mais ignorante seja aquele que não quer aprender. Por orgulho, por vaidade. Então, o verdadeiro sábio é aquele que dá ouvidos a conselhos. E ainda mais, quando esses conselhos são de Deus. Aí sim é sábio quem dá ouvidos e pratica aquilo que está escrito na palavra. Deus nos dá aqui nesse texto esse conselho, e o que ele fala aqui, basicamente, essencialmente, nesses 6 versículos que nós lemos, é de um princípio de Deus que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. O princípio de semear e colher. O princípio de trabalhar e então receber o fruto do seu trabalho. Esse é um princípio óbvio que todos nós conhecemos, está ilustrado na Bíblia em várias passagens. Semear e colher é uma consequência, trabalhar e receber é uma consequência, e isso deve ser feito de acordo com a sabedoria de Deus. E é sobre isso que Salomão está nos falando nesse texto. Começa o texto no versículo 1, dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o que vai acontecer? Você vai achar esse pão. Aí você pensa e pensa sobre esse versículo. Se você quiser entendê-lo segundo a lógica humana, vai ficar muito complicado de entender isso aqui, né? Você comprou pão hoje? Já comprou pão? Estava cheiroso, gostoso, quentinho, bonitinho. Comeu um pãozinho no café da manhã. Maravilha. Aí você imagina, joga esse pão na água. E aí? Vai ficar bom esse pão? Não vai não, né? E depois de muitos dias você vai achá-lo, vai estar pior ainda, né? Então você olha para um texto desse, entendendo com a lógica humana, ele não tem muito relação com nada, né? Aquela coisa diz, que negócio é esse? Eu vou jogar o pão sobre as águas e depois eu vou achá-lo, ele vai estar pior do que está. Mas o princípio espiritual que Deus quer nos ensinar aqui é que a gente não deve viver apenas para o dia de hoje. Não que eu precise ficar vivendo só em função do meu futuro. Eu preciso ter essas coisas muito bem equilibradas. Quem vive só em função do passado vai ter grandes problemas no presente. Quem vive só para o aqui e agora também não terá uma vida espiritual sólida. E quem vive só pensando no futuro também não vai ter algo decente na sua vida. Então é preciso um equilíbrio em relação a essas coisas. Mas o conceito que Deus quer nos passar é que eu não devo viver apenas para o dia de hoje. O pão é algo simbólico, porque a Bíblia fala do pão. Jesus falou do pão de cada dia. Lembra disso? Na oração que o Senhor nos ensinou, ele menciona o pão de cada dia. Algo que é alimento, algo que é símbolo de sustento. E aí a Bíblia me manda lançar esse pão. O que Deus está querendo que eu entenda com esse princípio é que eu não devo pensar apenas no dia de hoje. E daí vem o princípio de semear e colher. Pense bem, se eu apenas estou interessado no dia de hoje, eu não tenho nenhuma razão para me preocupar com o dia de amanhã, no sentido que eu vou colher. E isso não é verdadeiro.
A Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, que eu não devo estar ansioso pelo dia de amanhã. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Mas, às vezes, o mal que eu colho no amanhã é o mal que eu semeei hoje. Então, a minha preocupação no hoje também é olhar para aquilo que eu vou receber amanhã, baseado naquilo que eu estou fazendo, semeando hoje. E o princípio de lançar o pão sobre as águas é pensar um pouquinho no que eu estou preparando para a minha vida para colher depois de muitos dias. O que eu faço hoje influencia naquilo que eu vou receber daqui a muitos dias. Tudo que nós fazemos hoje influencia no nosso futuro, por causa do princípio bíblico de semear e colher. Não devo andar ansioso, cada dia o seu próprio mal, como diz o Senhor. Mas eu preciso entender que quando eu paro de semear, automaticamente eu paro de colher. Não se colhe aquilo que não foi semeado. Então eu não posso esperar para o futuro aquilo que eu não plantei hoje. Ou pior, se eu plantar algo ruim hoje, o que me espera no futuro também será algo ruim, porque nós colhemos da mesma espécie do que nós semeamos. E esse é um princípio declarado aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Esse princípio se aplica a todas as áreas. Às vezes a gente tem a ilusão de pensar que quando a Bíblia fala semear e colher, está falando apenas de dinheiro, né? E os pastores dizem, olha, semeia na obra que você vai colher e tal. Fica ali como um argumento, né, para as pessoas darem mais. Mas isso não é restrito ao âmbito financeiro. Muito pelo contrário, às vezes a gente semeia mais nas atitudes, nas escolhas que nós fazemos, né, no nosso dia a dia, do que propriamente na área financeira. Talvez você seja uma pessoa equilibrada na área financeira, não tenha grandes gastos e tal, mas você faz escolhas erradas que podem arruinar o seu futuro, inclusive financeiro. Então isso é um princípio que vai muito além do que apenas material financeiro. Princípio de semear e colher, de você saber que você hoje, com uma determinada atitude, pode mudar completamente os próximos dias ou anos da sua vida. Você saber entender que uma escolha errada hoje, ou certa, pode mudar completamente o futuro da sua vida. Então esse é um princípio que Deus nos passa para que a gente possa refletir. Então, se eu semear, e se o que eu semear for bom, eu vou colher coisas boas. Leia a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, no versículo número 7. Alguns versos que todos nós conhecemos, mas que é bom a gente relembrar. Gálatas 6, 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Se eu semear coisas boas, eu vou ceifar, eu vou colher coisas boas. Mas da mesma forma, se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então isso é um princípio de Deus em todas as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque princípios de Deus são imutáveis. Não mudam de um testamento para o outro, são iguais sempre. Então a palavra de Deus é única e perfeita para toda a nossa vida. Esse é um princípio imutável como todos os princípios de Deus. E outra coisa que diz respeito a esse princípio de semear e colher, é algo também bastante interessante, a gente pode ver isso em Lucas, capítulo número 6, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Quando ele nos fala desse princípio, ele vai trazer uma característica sobre a semente e a colheita, a partir do versículo número 37 de Lucas capítulo 6 e no verso 38. Veja, diz assim a Bíblia, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Até aqui, um princípio também de semear e colher. Mas no verso 38 ele diz assim, dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Interessante que ele coloca aqui no verso 38, uma outra característica do princípio de semear e colher. É que aquilo que nós colhemos é sempre maior do que aquilo que nós plantamos. Ele diz assim, dai. Mas quando chega no dar-se-vos-á, há um monte de detalhes que Jesus coloca aqui, ampliando muito mais do que o dar. Quando ele vem no dar-se-vos-á, ele fala de boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, ou seja, confirmando o princípio de Deus que nós podemos inclusive evidenciar na natureza, de que tudo que se colhe é maior do que o que se planta. Quando você planta uma semente. E quando você colhe uma planta, você colhe uma fruta, você colhe algo muito maior do que a semente que foi semeada. Concorda com isso? Isso é uma evidência da natureza. Mas no reino espiritual, Jesus, através desse versículo, diz também que essa evidência da natureza também se cumpre no mundo espiritual. Isso é uma coisa boa? É ótimo? Depende. Se eu estou semeando uma coisa boa, quer dizer que eu vou colher uma coisa muito maior do que aquela que eu semeei. Mas se eu estiver semeando uma coisa ruim, isso é um problema. Aí é um perigo. Aí é um alerta. Porque quer dizer também que o mal que eu vou colher é muito maior do que o mal que eu semeei. A boa medida recalcada e sacudida de algo ruim também será muito maior para nós. Então veja, sempre há na Bíblia essa questão da responsabilidade individual de cada um de nós. É uma bênção que Deus tem para nos dar, sim, é uma bênção. Mas também é exigente aquilo que Ele tem para cobrar. De acordo com a minha escolha, de acordo com a semente que eu desejei semear. Lembra de uma pequena semente. Você começa hoje a semear uma pequena semente. Talvez você não ligue para ela, talvez você não dê importância para ela. Mas se você cuidar dela, ela vai crescer. Vai demorar. Veja, o pão sobre as águas, diz a Bíblia, que depois de muitos dias você achará. Há um período de demora, mas é uma demora que será compensada. É uma demora que fará você ver um fruto muito maior do que a pequena semente que você plantou. Mas também, da mesma forma, um pequeno mal que nós fazemos hoje, uma pequena escolha errada, um pequeno prejuízo que causamos a alguém, pode também se reverter num mal muito maior sobre a nossa vida. E talvez você pense, mas eu fiz só isso, foi só um pequeno erro. Mas a consequência parece tão grave. Irmãos, sempre é assim. Sempre é assim. Um pequeno erro traz grandes consequências. Por isso Deus não nos chamou para errar. Errar é uma exceção. Errar é um acidente. Não pode ser uma prática. Por isso a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente. O pecado não pode ser uma constante que norteia e rege a nossa vida, porque as consequências são sempre muito superiores. E voltando a falar de lançar o pão sobre as águas, essa palavra também me lembra de que isso é um passo de fé. Lance o pão sobre as águas. Ora, a água não parece um lugar propício para o pão, não é? Mas eu dou um passo de fé. Há uma palavra de Deus me recomendando acreditar, me recomendando ir em frente, ir adiante. E esse é um primeiro passo, que é o passo da fé, que nós precisamos também em todo o tempo. Não dá para a gente falar de semear e colher sem falar de fé. Até porque a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então, qualquer coisa que fazemos tem que vir da fé. Aquilo que fazemos sem fé, a Bíblia diz, é pecado. Então, eu vivo pela fé. A fé me move a acreditar. A fé me move a investir. E muitos de nós chegamos a um ponto que achamos assim, já não vale mais a pena investir. Já está acabado. Por exemplo, o casamento. Não, já não tem mais jeito. Já não dá mais. Já não tem mais recurso. Mas Deus está dizendo, continua semeando. Continua implantando aquela semente. Depois de muitos dias, você vai colher um resultado. Mas não queira colher esse resultado imediatamente. Mas isso é uma questão de fé. Quem semeia, tem fé. O semeador saiu a semear, disse Jesus. Isso é feito com fé. Quem prega a palavra, tem que pregar com fé. Imagina, irmãos, eu prego a palavra aqui há mais de 20 anos.
E aí eu digo, poxa Senhor, eu já preguei tanta palavra e tem gente errando do mesmo jeito. Eu já preguei tanta palavra, vi pessoas se convertendo e depois vi pessoas abandonando a igreja. Se eu não acreditasse que a palavra muda pessoas, eu pararia de pregar, concorda? Quem semeia tem que acreditar. Quem semeia tem que ter fé na palavra que está pregando, porque ela é de Deus. Então a palavra de Deus me diz para semear coisas boas. E eu tenho que semear mesmo contra resultados negativos que eu possa encarar a princípio, mas crendo que depois de muitos dias algo melhor vai acontecer. Porque vale a pena semear. Mas para isso a fé é fundamental. E quando a palavra fala de pão, o símbolo é sustento, irmãos. O pão de cada dia, como já disse para você, é o sustento. E aí você é alguma coisa que faz falta, que você não pode perder. E aí Deus diz, lança sobre as águas. E aí você argumenta, Senhor, mas será um desperdício. É melhor na minha barriga, ou não? Do que nas águas. É melhor que eu coma aqui agora. Mas Deus diz, não, lança semente. Isso só acontece com fé. Eu vejo essa fé na história daquela viúva, né, que o profeta disse para ela, faz um bolo para mim. Ela diz, mas só tem aqui um pouquinho, vou fazer para mim, meu filho vai morrer. Ele falou, tudo bem, mas faz primeiro para mim. Ah, meu irmão, você só tem esse pouquinho aqui, e chega um cara que você nunca viu na vida, falando de Deus, e diz assim, não, mas faz primeiro para mim. Aí aquela parte humana que está na gente diz assim, você está doido? Eu nem sei quem você vai fazer primeiro para você, o quê? Faz primeiro para mim. E ela fez. Ela lançou o pão sobre as águas. Ela lançou o pão sem nenhuma expectativa de que aquilo fosse realmente produzir algo bom. Mas ela fez pela fé. Lançar é fazer pela fé. O que fazemos deve ser feito pela fé. Isso é algo que Deus quer nos ensinar. E a água aqui, que para alguns poderia simbolizar o desperdício, né? Porque o pão na água estraga. Já comeu pão aguado? É ruim. Deixa o pão cair na água e depois come o pão. Vai ficar horrível, né? Então seria um símbolo de apodrecimento, um símbolo de incapacitação, se eu olhasse por esse sentido. Mas para Deus, o que a água simboliza para Deus? Você já viu quantas vezes na Bíblia a água aparece como um símbolo bom para o Senhor? Quando a água aparece como algo de bênção. Em primeiro lugar, eu quero te dizer em Efésios capítulo 5, um dos primeiros símbolos aqui da palavra, da água, está em Efésios também capítulo 5, no versículo número 26. Efésios 5, versículo número 26, está escrito assim, para que a santificasse, falando de Jesus, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A Bíblia diz que Jesus purifica a igreja, lavando a igreja com a água da palavra. Quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, o que ele disse para os discípulos? Ele disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. A palavra é o símbolo da água, que limpa, não que estraga, muito pelo contrário, mas que produz. É a palavra que lava a gente. Quando Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre as águas, desse passo de fé, baseado na palavra, na fé que você tem na palavra de Deus, não no raciocínio humano, porque no humano você diz, não pode, vai estragar o pão, e depois de muitos dias eu vou comer um pão horroroso, vai estar pior, vai desmanchar tudo na água. Essa é a lógica humana, mas a lógica de Deus é, a minha palavra limpa você. A minha palavra você pode crer e confiar, e você pode investir a sua vida, os princípios das suas escolhas, baseado na minha palavra. Quando você estiver diante de uma decisão, olhe para a minha palavra, e mesmo que pareça ilógico o que ela diz, siga a minha palavra, porque será o caminho de bênção para a sua vida. Lance o teu pão na minha palavra, lance o teu futuro na minha palavra, lance os teus projetos na minha palavra.
É uma semente boa que vai semear. Veja, outro símbolo da palavra de Deus está em João capítulo 7, e aí dito pela boca do próprio Senhor Jesus, em João capítulo número 7, no versículo 38, quem crer em mim, como diz o quê? A Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. A Escritura, a palavra de Deus, produz em nós água viva. É nessa água que eu devo basear a minha expectativa, a minha esperança e a minha fé. Diz a Bíblia também no livro do profeta Jeremias, vamos ler, no profeta Jeremias capítulo 2, versículo 13, olha a certeza que isso me dá. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque dos dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. O Senhor é o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. Está faltando água na vida de muita gente, porque deixou o manancial. E aí deixou o manancial, a água seca, irmãos. A água é muito boa enquanto ela continua entrando. Você tem caixa d'água em casa? Tem cisterna? Pode fazer uma cisterna de 10, 15, 20 mil litros. Você vai gastar essa água. Se a água não continuar entrando, você pode ter a maior cisterna do mundo. Veja, ainda mais quando é rota, né? Mas você pode ter, não vai adiantar nada. Se a água parar de entrar, ela vai parar de fluir. E do seu interior fluirão rios de água viva, quando você crer em Jesus de acordo com as Escrituras sagradas. É isso que vai transformar. Então, o que esse conceito está ensinando para a gente em Eclesiastes, queridos? Lança teu pão sobre as águas, investe a tua vida em Deus, investe o teu futuro em Deus, toma as tuas decisões em Deus. A gente fica em dúvida, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o trabalho que eu escolho? Para onde eu vou morar? Com quem eu vou casar? Olha para a palavra de Deus, olha, investe nisso que vai dar certo. Investe teu dinheiro, teu futuro, tua vida, tudo de acordo com a palavra de Deus, vai dar sempre certo. Você vai achar. Depois de muitos dias, certamente você vai achar. Irmão, Jesus prometeu lá em Mateus 6,33, o que está prometido lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Promessas de Jesus. Você busca em primeiro lugar, e do mais Ele cuida. Como o Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa é a boa semente. É a semente que eu sei que vai dar fruto. É a semente que eu sei que eu vou colher bem, porque foi investida na palavra, nas águas abundantes que o Senhor tem para nós, que não faltam, nunca secarão. Já leu esse versículo? Nós cantamos a música, né? Um manancial de águas que nunca faltará, porque tem a sua origem em Deus. É disso que a Bíblia está falando, e é nisso que nós temos que confiar, nos fiar nessa promessa e nessa palavra, para investir o pão, a vida, todas as coisas, colocando todas elas diante do Senhor. Veja, mas o texto também fala no versículo número 4, outra coisa que nós precisamos atender. Veja, verso 4 de Eclesiastes, capítulo 11. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Aqui Deus nos dá mais dois princípios muito importantes de serem observados. Veja, não fique apenas olhando, é o que ele está dizendo. Participe. Essas coisas de fé são muito engraçadas, irmãos, porque nós nos alegramos com testemunhos de fé de alguns irmãos, né? Nós nos alegramos quando alguém diz que investiu em Deus e que colocou confiança no Senhor e que decidiu segundo Deus e que a vida mudou e que houve uma transformação. Você se alegra, mas de repente você fica dizendo, poxa, mas essas coisas não acontecem comigo.
Eu escuto tantos testemunhos, mas parece que comigo não dá certo. Será que você não está precisando olhar para esse versículo aqui e fazer um raciocínio? Será que eu estou só observando o vento? Será que eu estou só olhando para o vento? Veja, a Bíblia diz que quem fica olhando para o vento nunca vai nem semear. Irmão, se não vai nem semear, vai colher o quê? Vai colher nada, né? Então, quem fica olhando, não semeia. Quem olha para o vento, não semeia, não age, não faz nada. E aí depois quer que as coisas aconteçam. E fica invocando as promessas de Deus. Irmãos, as promessas de Deus têm sempre uma contrapartida, no sentido de que eu preciso participar da bênção, de que eu preciso ser também uma bênção. Deus vai me abençoar, mas eu tenho que ser uma bênção também. Então eu preciso investir, eu preciso usar, eu preciso ser usado. Tudo isso requer uma ação, uma atitude. E é bem claro o princípio de que ficar olhando para o vento não vai gerar absolutamente nada na minha vida. Ficar olhando também para as nuvens depois que semeou, há duas coisas aqui. Um grupo que olha para o vento, e porque olha para o vento, não semeia. Mas olha só, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esse que fica olhando para as nuvens, ele já semeou, mas ele não vai chegar a colher direito. Por quê? Porque ele também não agiu. A gente pensa que é só semear. Semear, joguei lá, vai lá. Agora eu vou esperar nascer. Irmão, não é assim que funciona. É assim, o agricultor faz isso? Ele joga a semente lá, depois vai ficar na rede, tirar umas férias. Daqui a um tempo ele volta e encontra lá tudo bonitinho para ele colher. É assim que funciona a vida do agricultor? Todo dia ele dá um pulo naquela roça, não dá? Todo dia. Todo dia ele tira uma erva daninha, todo dia ele dá uma limpadinha, todo dia ele vê a plantinha, ele vê como é que está. Todo dia tem trabalho para o agricultor. Então há dois casos aqui. Há o caso daquela pessoa que não semeia e fica olhando para o vento. Talvez fique olhando o testemunho dos outros, até invejando. Poxa, comigo não acontece. Poxa, eu não nasci para isso, eu não tenho sorte. Né? Pessoas que ficam dizendo isso. Será que não é porque você tem só olhado para o vento? Tem só olhado Jesus agir na vida das outras pessoas e não tem se colocado como um instrumento para que Jesus haja na sua vida também? Eu não acredito que Jesus faça discriminação de ninguém, você acredita? A palavra de Deus diz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Então todos aqui são igualmente sujeitos à bênção. Todos aqui são igualmente sujeitos ao agir de Deus. O que muda é se eu quero também ser esse instrumento, se eu quero me colocar à disposição, se eu quero semear. Há pessoas que simplesmente optam por não fazer nada. Não vou fazer nada não, depois passa. Né? Que aquela pessoa que tem um problema, é melhor não mexer, que depois ele resolve sozinho. E o próximo nunca se resolve, né, irmãos? Então, o que a Bíblia está dizendo desse grupo é que não faz nada porque fica olhando para o vento. Mas tem também um outro grupo que chega a semear, mas aí, ao invés de olhar para o vento, fica olhando para as nuvens. Será que vai chover? Será que vai vir chuva aí? Será que vai cair um temporal, vai acabar com tudo? Será que vai vir uma seca danada, as nuvens vão embora e vai queimar toda a minha plantação? E a pessoa fica agorando, né, a própria plantação. Em vez de trabalhar e fazer alguma coisa, ela fica olhando para a nuvem. Já plantei, agora Deus é que faça a parte dele. Eu já fiz a minha. Irmão, a nossa parte não termina nunca, irmãos. É até o fim. É até o fim, sempre na presença de Deus, sempre investindo, sempre trabalhando. Jesus não chamou nenhum de nós para viver debaixo da sombra da água fresca. Todos os apóstolos que Jesus chamou estavam ocupados em alguma coisa. E depois que ele chamou, continuaram ocupados. Ministério não é fonte para a gente descansar, é para trabalhar cada vez mais. Você quer um ministério para você na igreja? Isso não é um chamado para você ser honrado, nem para ter o nome estar em evidência. É um chamado para você trabalhar mais que todo mundo. Cada um que tem um ministério trabalha mais que todo mundo, chega mais cedo, sai mais tarde, tem que vir mais na igreja, tem que fazer... É um monte de coisa, é um monte de responsabilidade. Mas assim é na vida pessoal de cada um de nós. Nós somos bênçãos nas mãos de Deus, mas não temos que parar de semear.
E uma vez que semeamos, não podemos deixar de cuidar da semente que foi plantada. Essa semente tem que ser cuidada, essa terra precisa ser irrigada. Isso requer uma assistência contínua da gente, não ficar olhando para as nuvens. Porque a ideia de olhar para as nuvens é daquela pessoa que só vê problema, só vê dificuldade em tudo. Sabe, aquela pessoa que você não sabe se ela é otimista, se ela é pessimista, você não sabe nada, porque ela só fica vendo defeito, né? Ela vê uma nuvem, a nuvem pode ser uma bênção, pode ser uma maldição, né? O profeta disse, eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, e esse é sinal de que vai chover. Opa, que bênção, vai chover. Aí o outro diz assim, mas na minha torta vai alagar tudo, vai acabar com tudo. Então a chuva que é bênção para algum é maldição para o outro. Não, então não tem nuvem, vai vir uma seca desgraçada, aí vai acabar com tudo. Então a pessoa que só fica olhando para as dificuldades, toda hora reclama, ela semeou, mas está sempre reclamando. Até chegar essa semente a brotar, ela fica na reclamação. Eu semeei, mas sei lá, a coisa não me ajuda, Deus não me ajuda, o dia não melhora, é só nuvem, tem dia que tem nuvem, tem dia que não tem nuvem, e eu fico só olhando para a nuvem. Em vez de cuidar, em vez de ir lá, de cuidar da semente, eu fico olhando para as dificuldades. E a palavra de Deus diz que esse também não terá um bom resultado. A Bíblia diz que ele não terá um bom resultado, nunca cegará. Semeou, mas não vai chegar a colher. Isso no sentido das coisas boas, tá? Porque no sentido das coisas ruins, vai colher de qualquer jeito. Semeou, vai colher de qualquer jeito. Mas em se tratando de coisas boas, se eu não semeio e fico olhando para o vento, ou se semeio e fico olhando para as nuvens, eu não vou colher. Primeiro porque não semeei, e depois porque semeei, mas não cuidei. Então as coisas boas não virão, e não foi Deus que errou na sua palavra, mas fui eu que não obedeci aos seus princípios. E uma última lição que Deus nos dá está no último versículo que nós lemos, o versículo número 6, onde está escrito, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde, vá dormir. Está escrito isso aí? À tarde, não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A ordem de Deus aqui é trabalhar, irmãos. Semeou pela manhã, de tarde vou dormir. Não vai não. De tarde você não vai descansar sua mão, você vai continuar cuidando da semente, porque você não sabe qual que vai vingar, qual que não vai, você vai continuar tratando do seu terreno. No versículo 5 diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Mas isso não quer dizer que eu não preciso fazer nada. O grande problema é essa interpretação torta que nós damos à Bíblia. Como Deus faz tudo, então eu não preciso fazer nada. E não é isso que o contexto diz, não é isso que a palavra diz de uma maneira geral. Deus faz tudo, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso descansar, o semeador não descansa. Ele sempre semeia e ele semeia com fé. Nós temos que semear, é a conclusão do versículo 6. Semeei, tenho que agora cuidar. Deus abençoa a minha semente. Deus abençoa aquilo que eu faço. Mas eu preciso fazer a minha parte. E Deus sempre fará a dele. Deus nunca falhará em cumprir as suas promessas. Mas eu muitas vezes falho em cumprir os meus propósitos. Esse é um problema também a ser enfrentado. Então o que Deus quer dizer para você e para mim hoje? Lance o teu pão sobre as águas. Lance na palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Semeia na sua vida. Semeia no seu casamento. Semeia na tua profissão. Semeia nos teus estudos. Semeia na tua família, no relacionamento. Semeia. Não deixa de semear. Semeia com fé. Lance com fé. Você vai colher. Deus não promete o dia, mas Ele promete o que você vai colher. Coisas boas que o Senhor tem preparado para nós. E outra coisa para encerrar, 2 versículos mais. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e no versículo 7, na primeira epístola de Pedro, está escrito assim: humilhai-vos
poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança o pão sobre as águas e lança sobre Deus a ansiedade. A ansiedade de ficar querendo, vai brotar e fica naquela coisa, agora vai. Lança isso também sobre Deus. Depois de muitos dias o acharás. Quantos dias? Não sei, Deus não falou. Não tem promessa do tempo. Cada fruto tem um tempo certo. Cada semente tem um tempo certo para frutificar. Mas uma coisa eu sei, o fruto virá. O fruto virá e será abençoado por Deus. E entenda também, segundo diz Deuteronômio, capítulo número 8, versículo número 3, o que disse também a Bíblia e confirmou o Senhor Jesus. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nem tudo é pão, mas eu preciso lançar sobre as águas a minha vida, o meu futuro, as minhas expectativas. Amém, meus? Lança sobre as águas, crê e confia no Senhor, que a tua fé se fortaleça em Deus e na sua palavra. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Daqui a pouco a ceia vai ser servida e a hora é da gente examinar o próprio coração para não participar indignamente, colocando diante de Deus aquilo que Ele já sabe, mas fazendo isso com arrependimento, com disposição de mudança, de transformação, para depois então participar. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Forte
seja o Senhor.